Nós respondemos ao chamado do Evangelho em adoração, né? E agora, nosso objetivo é que as Escrituras possam nos fazer ver mais claramente quem Cristo é, para que continuemos respondendo em adoração hoje e durante a semana. Então esse é um momento onde nós queremos falar a respeito de Cristo e dar seguimento à nossa série de sermões expositivos no Evangelho de João, onde a gente está expondo verso a verso tudo aquilo que Jesus fez e falou de acordo com o evangelista João, de acordo com o discípulo amado. E a nossa maior pretensão aqui, eu estava orando a respeito disso ontem, gente, e reconhecendo, como às vezes faço, reconhecendo para Deus a minha pecaminosidade, a minha incapacidade de fazer jus ao discurso de Cristo. E o melhor que pode acontecer aqui quando a gente abre a palavra é que Cristo seja ouvido e não eu, e que o que Ele fez e a sua vida seja vista e não a minha. Então é nesse esforço que a gente quer caminhar nessa manhã, o de abrir aqui em João 15 e continuar essa exposição, e através dessa série, que a vida de Cristo seja vista e que a voz de Cristo seja ouvida. Amém? Gente, a gente está então num caminho aqui, né? E eu preciso contextualizar vocês. É João 15, abra, mas não fique com a mão numa posição confortável, porque essa Bíblia vai ficar aberta a pregação toda. Então, nós estamos em João 15 e vamos contextualizar aqui então um pouquinho tudo o que está acontecendo, né? Nós estamos na série, né, passando por todo o Evangelho de João, e nesse momento em específico, nós estamos no penúltimo dia de Cristo, na última noite antes da crucificação. Nós estamos no andar de cima. Até João 14, nós estávamos no andar de cima de uma pequena casa, o cenáculo, em algumas traduções, é o andar de cima, aonde nesse andar de cima, numa mesa de reuniões, Cristo, numa mesa onde Ele ceiou com os discípulos, onde Ele lavou os pés dos discípulos, onde Ele repartiu o pão e falou que o pão era o corpo compartilhado dele, onde Ele tomou do mesmo pediu um cálice de vinho com os discípulos e falou que aquele cálice era o sangue da nova aliança, era o sangue dele que representava uma nova aliança. Onde tudo aquilo foi feito, então Cristo começa aquilo que nós chamamos de os discursos de despedida. Ele está dando o seu último discurso, a sua última palavra, o seu último sermão. E se nós vermos João 14, 15, 16 e 17 como sermão, esse então é o maior sermão de Jesus. É o maior sermão de Jesus que nós temos registrado. Não temos nada como isso. E o tema desse sermão é uma continuação daquilo que ele iniciou à mesa. É uma exposição falada a respeito daquilo que ele já mostrou na prática, com 2 sinais práticos poderosíssimos: o lavar de pés e o repartir do pão. E ele está prestes a dar a maior demonstração prática disso que ele está falando, de fato, entregando o seu corpo para ser moído na cruz do Calvário. Isso está prestes a acontecer. É nesse momento que nós estamos, dentro do discurso de despedida. Talvez nós estejamos com Cristo no andar superior, mas talvez, ele já tinha saído e estava falando isso enquanto caminhava com os discípulos pelas ruas de Jerusalém. Por que eu digo isso? Vamos ler aí João 14, o último versículo de João 14, 31. Todavia, eu vou ler na versão NVI, gente, tá bom? Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Então esse levantem-se, vamos-nos daqui, indica que talvez Cristo tenha imediatamente levantado e saído com os discípulos rumo ao que nós sabemos é o jardim do Getsemane, o lugar onde logo após ele vai ser pego, o lugar onde ele vai ser capturado.
Então, nós não temos aqui em João uma descrição clara de onde ele foi, quando ele falou, levantem, vamos aqui. Talvez ele continuou falando com os discípulos enquanto andava pelas ruas até chegar ao jardim do Getsêmani. E ele está, então, continuando aquilo que ele tem a dizer. E ele vai iniciar João 15 com a alegoria da videira verdadeira, dizendo que ele é a videira verdadeira. E para nós entendermos isso, a gente precisa relembrar fortemente, para que a gente chegue aqui em João 15, então eu vou gastar um tempinho, relembrar fortemente aquilo que ele falou em João 14. Porque o sermão de João 14, 15 e 16, que termina com a sua oração em João 17, conhecida como oração sacerdotal de Cristo, ele é um sermão bem repetitivo. Vocês perceberam que é bem repetitivo? Quem é que parou para ler 14, 15 e 16 aí? Vocês perceberam que é bem repetitivo? Só o novo mandamento, né? Só o trecho onde ele fala, amem uns aos outros como eu vos amei. Esse é o meu mandamento. É algo que ele repete 5 a 6 vezes. E ele vai e ilustra e volta nisso. E aqui é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai fazer uma ilustração e ele vai voltar nisso. Então é um sermão significativamente repetitivo. E eu defendo que o foco desse sermão está na entrega desse novo mandamento. Amem uns aos outros como eu vos amei. Se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Amem uns aos outros como eu vos amei. E para mim, essa frase que ele repete tantas vezes, ela é central para o sermão. E eu quero aqui incentivar que você vá até o nosso YouTube e escute a nossa exposição a respeito desse trecho. Nós temos lá uma exposição chamada Um Novo Mandamento, onde eu tive a honra de falar um pouco sobre isso. E aonde eu fiz uma extensa exposição a respeito do novo mandamento, do amem uns aos outros como eu vos amei, a respeito de como ele é significativo na história da humanidade, a respeito de como ele é diferente do que o judaísmo até então entendia, a respeito de como ele é diferente do que o princípio da ética dos gregos pretendia ao dizer, não faça o outro que você não gostaria que fizessem com você, e sim, mesmo diferente a respeito de um princípio da ética, que é faça ao outro aquilo que você gostaria que fizessem com você, esses princípios que ficaram conhecidos como a regra de ouro da ética, e a gente falou bastante nessa exposição a respeito de como o mandamento de Cristo vai muito além disso, porque ele não está mandando que você meramente faça ou não faça, ele está mandando que você ame, e que você ame não mais como você gostaria de ser amado, mas como ele amou. Isso é muito mais profundo, muito mais difícil, na verdade é impossível. Na verdade é completamente impossível. E aí, gente, eu falei bastante sobre isso naquele sermão, e hoje eu quero então dar um zoom out, eu quero pegar a lente, tirar um pouquinho e focar no discurso inteiro. E foi muito legal que o Samuel trouxe isso, porque, de fato, eu não quero falar tanto a respeito do mandamento em si hoje, mas sim a respeito da nossa incapacidade de cumprir esse mandamento. Porque é justamente isso que a figura da videira verdadeira quer nos mostrar. Como nós podemos viver isso? Porque, beleza, essa é a ordem. Beleza, é assim que o mundo nos reconhecerá. Mas e aí? É impossível. Como nós vamos caminhar nessa realidade de vida? Como nós vamos conseguir viver isso? E, gente, para entendermos isso, então, eu queria relembrar alguns pontos, então, desse sermão tão repetitivo. E esses 3 pontos, que eu pretendo martelar eles, a nível de repetição, eu não estou satisfeito com o tanto que eu estou repetindo esses termos, eu acho que vai ficar cansativo essa exposição, mas está tudo bem, porque se a gente sair daqui relembrando isso ao máximo, por mais cansativo que seja, me darei por satisfeito, porque é o que Jesus repetiu tantas vezes ao longo desses 3 capítulos. Então são 3 pontos que estão ali em João 14, que se repetem em João 15, e se repetirão em João 16, e eu quero trabalhar eles com vocês. Unidade, amor e obediência. Unidade, amor e obediência. Você pode falar comigo? Unidade, amor
e obediência. Então, em João 14, Jesus fala de unidade ao ser questionado, nos mostra o Pai. Ele fala, eu sou um com o Pai. Então, como Cristo é um com o Pai, ele fala, como eu sou um com o Pai, vocês devem ser um comigo. E eu serei um com vocês. E vocês serão uns com os outros. Então, grande parte do discurso é, como eu sou um com o Pai, vocês devem ser um comigo e com o Pai, e vocês devem ser uns com os outros. Então, unidade é grande parte do discurso. E por que há essa unidade, há essa conexão? Existe aí, então, amor. E aí Cristo vai falar que Ele amou o Pai. E porque Ele amou o Pai, Ele nos amou. Porque Ele amou o Pai como? Como Cristo amou o Pai? Ele obedeceu. E é o terceiro ponto, obediência. Unidade, amor e obediência. Ele é um com o Pai, Ele amou o Pai. Porque Ele amou o Pai, obedeceu o Pai. Como Ele obedeceu o Pai? Indo até a cruz e nos amando. Então nós fomos amados por Ele, e agora Ele nos chama a amar uns aos outros. Como vocês foram amados por mim. Como vocês foram amados por mim, amem uns aos outros. Então, unidade, Ele é um com o Pai, Ele quer que nós sejamos um com Ele, com o Pai, Ele quer que nós sejamos uns com os outros. Amor, Ele ama o Pai, Ele nos ama e Ele nos ordena que nos amemos uns aos outros. E obediência, quem ama, obedece, quem obedece, ama, quem ama, obedece, quem obedece, ama. Eu amei o Pai o obedecendo. Se vocês me amam, vocês me obedecerão. Permaneçam no meu amor, obedeçam o meu mandamento e volta para o amor. Amem uns aos outros e volta para a unidade. Sejam uns com os outros e volta para o amor. Amem uns aos outros e volta para a obediência. E ele fica percorrendo então esse ciclo de unidade, amor, obediência. Unidade, amor, obediência. Durante todo o seu discurso. Agora, todas essas coisas são impossíveis para nós. Elas são impossíveis para nós porque está na raiz ali. Nós não vivemos essa realidade de unidade. O pecado nos desuniu. O pecado nos separou de Deus. O pecado nos separou uns dos outros. A consequência da queda, não vai dar tempo de entrar nisso com profundidade. Outro dia a gente entra. A consequência do pecado da queda é um problema judicial? Sim. Mas é um problema relacional. O pecado nos separou de Deus, e fez separação entre homem e Deus, fez separação entre homem e homem. Então nós somos desunidos, e porque somos desunidos, a Bíblia vai falar que cada um anda como ovelha desgrenhada, cada um anda seguindo os seus próprios interesses, e apenas seus próprios interesses. Então nós não temos unidade, nós não nos amamos, nós não obedecemos o Pai Celestial, o Deus que tem todo o direito de nos dar ordens e nos ordena, sejam um, amem uns aos outros. Isso é impossível para a gente, mas é justamente esse o problema que a morte de Cristo vem resolver, porque através da sua morte na cruz, o pecado é vencido. A sua dívida, a dívida do pecado, ela é paga. E além disso, além da dívida ser paga, às vezes a gente esquece desse segundo detalhe: o poder do pecado sobre nós é eliminado. Porque Deus destrói o pecado no corpo de Cristo, e o poder do pecado sobre nós que estamos em Cristo é eliminado. A distância da desunidade é rompida na cruz que nos une de volta ao Pai. O amor de Cristo pelo Pai se torna um amor de Cristo por nós. Nós somos alcançados e nós somos então colocados nesse ciclo de unidade, amor e obediência. Unidade, amor e obediência. Por isso, João 14:31 termina justamente assim: contudo, faço o que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Então Cristo dá o maior gesto de amor pelo Pai e pelo mundo ao mesmo tempo. O mundo inteiro verá esse gesto, de forma a lançar o mundo inteiro de volta nesse relacionamento de unidade e amor. Em João 15:12, ele vai dizer: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então ele nos dá a vida.
Agora, isso não funciona simplesmente de uma forma de exemplo. Agora eu vi Cristo fazer e agora eu faço também. Não. Isso funciona num nível sobrenatural. Porque agora ele fala em João 14 a respeito do Consolador. Ele paga a nossa dívida de fato, e ele elimina o mal de fato, e ele nos dá uma unidade com ele sobrenatural de fato. E como essa unidade é experimentada por nós? A partir da figura do Espírito Santo, do Auxiliador, do Consolador. Em algumas traduções está Consolador, alguns Auxiliador. Os comentaristas vão dizer que também tem o sentido de aquele que nos limpa, aquele que nos purifica, aquele que nos limpa. Ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito Santo de Deus, ele é o próprio Espírito de Cristo, ele é a própria vida interior de Cristo personificada, ele é Deus que habita dentro de nós. Deus habitando dentro de nós, a própria vida de Deus, o próprio sopro, porque Espírito é sopro. O próprio sopro, a força vital, a própria vida de Deus agora nos move. Por isso nós podemos ser movidos pelo Espírito e não mais movidos pela carne, isso é, por nós mesmos. Então essa unidade, ela é experimentada por nós no Espírito Santo, Deus que habita em nós. Então nós somos feitos um com o Pai e com Cristo, mas não só isso, se somos um com o Pai e com Cristo, se eu sou um com o Pai e com Cristo, e o Gabriel é um com o Pai e com Cristo, nós somos uns com os outros. Porque não dá para todos nós sermos coletivamente feitos um com o Pai, sem que nós não nos tornemos necessariamente uns com os outros. E nós amamos o Pai, e amamos o Filho, e como conseguinte, nós o obedecemos e amamos uns aos outros. Unidade, amor e obediência. Com o sacrifício de Cristo, recebemos o Espírito Santo e adentramos então essa realidade. Então o capítulo 15, agora eu terminei a introdução. O capítulo 15, ele adentra com uma alegoria, para que nós possamos entender com mais profundidade esse relacionamento entre amor, unidade e obediência. Porque se a gente não entender como essas três coisas são inseparáveis, elas são interconectadas, a gente não consegue dizer onde começa, onde termina, nós podemos correr o risco de pensar que amar é simplesmente obedecer um preceito moral. Mas não, está totalmente interconectado. E nós não somos capazes de obedecer sem estar conectados, sem primeiro ser amados, mas já fomos amados. Enfim, a alegoria para isso é a alegoria da videira verdadeira. E nós vamos ler então João 15 agora. Quem está comigo aí? Quem está acordado aí? Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. E aqui é interessante, gente, esse vocês já estão limpos, ele é para ser entendido a partir também dessa figura de que o Consolador que foi mencionado em João 14, ele é aquele que limpa. Então, eu já dei a vocês minha palavra, eu já dei a vocês o Espírito Santo, vocês já estão limpos. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos.
Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Até aí, por hora. Gente, está vendo como é tudo interligado? Então ele começa toda essa alegoria da videira e ele termina com a conclusão de que amem e obedeçam. Obedeçam e amem. Então a videira vai falar sobre isso. E a videira, ela é muito legal para a gente entender isso, porque ela fala sobre uma conexão maior, uma conexão orgânica, uma conexão total entre o obedecer e o amar. Veja bem, porque o amor, ele é representado aqui na alegoria da videira por esse permaneçam em mim. O amor é o elo, ele é o manter conectado. Por isso Cristo vai falar, quando vocês guardam os meus mandamentos e me amam, permanecem em mim. E o obedecer, ele é a consequência natural. O obedecer seria aí o dar o fruto. Porque o Pai quer que nós demos muito fruto, de acordo com o texto. Então, obedecer é fazer a vontade do Pai, é frutificar em virtude, é frutificar em mais pessoas para a família de Deus, é a videira crescer. Só que só é possível obedecer se eu estiver conectado. Só é possível frutificar se eu estiver conectado. E como eu permaneço conectado? Obedecendo. Só é possível obedecer se eu estiver conectado. E eu permaneço conectado obedecendo. Então, é uma relação intrínseca. Não dá para fugir dela. Não dá para fazer desconectado. Obedecer, então, aqui nessa analogia, é a consequência natural. Não requer esforço. O ramo conectado não se esforça para frutificar. Meu Deus do céu. Posso nem reclamar que é o meu filho. Amém. Vou até beber uma água aqui. O ramo... Gente, vamos voltar aqui, ó. O ramo conectado, ele não precisa de esforço para frutificar. É natural. A vida da árvore flui por ele. E essa vida naturalmente gera fruto. Então, se por um lado, conectados à videira verdadeira, dar fruto não exige qualquer esforço, por outro, desconectado da videira, dar fruto é impossível. É impossível, não passa vida. Então não dá para estabelecer uma ordem, porque eu dou fruto porque estou conectado. E eu permaneço conectado, obedecendo, e permanecendo em amor e dando fruto, e enfim. É uma alegoria perfeita, porque ela nos mostra sobre como essas coisas são orgânicas. Então ele vai falar, como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor dele. Gente, eu vou revelar aqui para vocês uma certa polêmica. Alguns comentaristas vão defender que é amor primeiro, obediência depois. Eu só consigo obedecer porque eu fui amado. Outros comentaristas vão defender que amor é obedecer. Então, não importa o que você está sentindo, obedeça, e isso é amor. Eu estou defendendo uma perspectiva aqui, para diferenciar bem, mais orgânica disso. É como essa conexão, não dá para separar. Não dá sequer para pensar o que vem primeiro, o que vem depois. É porque eu estou conectado que eu frutifico. Se eu não estiver conectado, eu não consigo frutificar. E eu me mantenho conectado, frutificando, de acordo com o próprio Cristo. Então, amor e obediência, não tem onde começa, onde termina, está intrinsecamente conectado. Começa por onde der. Está intrinsecamente conectado. Mas ele nos amou primeiro. O amor dele vem primeiro. O amor de Cristo vem primeiro. E ele já nos amou primeiro. Então eu obedeço. E porque amo, obedeço. Eu obedeço porque amo, e obedecendo eu amo. Eu permaneço conectado, permanecendo no amor. E eu permaneço no amor, obedecendo. Então é uma relação intrínseca, unidade, amor, obediência. E é legal a analogia
da videira porque ela fala de uma conexão completa, é orgânico, é íntimo, é vida fluindo. E ela é perfeita também para a gente falar de unidade, porque até aqui eu falei mais de amor e obediência. Mas olha que interessante olhar para a videira como uma analogia de unidade. Atenção nisso aqui, que isso aqui é muito legal. Olha que interessante olhar para a videira como uma analogia de unidade. Cristo não é a haste. Presta atenção nisso aqui. Cristo não é a haste e nós somos os ramos. Cristo é a videira inteira. Os ramos fazem parte da videira. Quando o ramo está enxertado em Cristo, o ramo e Cristo são a mesma coisa. Não há diferença entre Cristo e seu povo. Não há diferença entre Cristo e seu povo. Entre Cristo e os ramos que estão verdadeiramente conectados, porque Ele é a videira inteira. Ele não é a haste da videira, Ele é a videira inteira. E isso fala de uma unidade que a gente não consegue sequer entender. Como que eu e Cristo podemos ser um? Porque quando eu estou conectado a essa videira, então eu passo a ser um com Cristo. Eu passo a ser a videira, e a videira é Cristo. Eu passo a ser Cristo. A igreja e Cristo são um. O povo de Deus e Deus são um. Faz parte de um mesmo organismo, não há separação. Um ramo conectado é videira. Um ramo desconectado não é nada. Ele é graveto. Ele vai para o fogo. O que fala da nossa existência fútil, sem valor, incapaz de gerar vida. Nós não temos valor em nós. Por um outro lado, olha que lindo que Cristo preparou para nós, conectados. Nós nos tornamos um só com Ele. Ou como Pedro vai dizer, nós nos tornamos coparticipantes da própria divindade de Deus. A videira em João 15, Rousseau Shedd vai comentar, que equivale ao corpo de Cristo nas epístolas de Paulo. Porque a analogia do corpo também é assim. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Quem é a pessoa inteira? Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, somos um com Cristo. Cristo e a igreja são um. Ou quando Jesus para Paulo no caminho de Damasco e fala com ele: Paulo, por que você me persegue? Paulo não perseguia Jesus, Paulo perseguia a igreja. Mas Jesus e a igreja são? Então, Paulo, por que você me persegue? Então, fala de um nível de unidade. A alegoria da videira fala de um nível de unidade incrível, imenso, é orgânico, é completo e é uma coisa só. Por isso, quando há essa unidade, existe conexão, existe amor. E quando há unidade e amor, existe obediência. Então, eu retomo para ser bem cansativo. Unidade, amor e obediência. E é só, gente, a partir dessa unidade completa, que gera essa obediência completa, que eu consigo entender o que Cristo vai falar aqui em João 15:7. Presta atenção nesse versículo, João 15:7. É só a partir dessa unidade completa que eu consigo entender o que Jesus tem dito no capítulo 14 e agora reforça aqui a respeito de oração. Quem pode ler João 15:7 aí pra gente? Fica à vontade. Olha isso. Vocês receberão tudo o que pedirem. Que cheque em branco, né? A gente adora esse cheque em branco. O evangelicalismo brasileiro adora esse cheque em branco. Em João 14, né? Ele falou sobre isso. Em João 14, ele falou: tudo o que vocês pedirem em meu nome, o Pai certamente fará. Certamente. É um checão em branco. Só que qual que é o nosso problema? A gente entende esse em meu nome como abracadabra, né? A gente entende que esse em meu nome como um sufixo mágico que eu coloco no fim de qualquer coisa que eu queira e Deus vai lá e paga a conta. Né? Então, Deus, mata meus inimigos agora.
Em nome de Jesus. E aí ele vai lá e faz. Só que em meu nome nunca foi, e nem faz sentido, se você pensar bem, para ser entendido como um sufixo. Em meu nome é no meu lugar, na minha missão, enquanto vocês cumprem a minha missão, enquanto vocês fazem o que eu mandei fazer. Então vai lá e compra para mim tal coisa no meu nome ali na padaria. O que é isso? É fazer o que eu pedi. E aí, como está no meu nome, já está pago. É isso. É um cheque em branco? É. Só que Deus não é trouxa. Ele sabe quem está fazendo em nome de Jesus. Então tem muita oração que termina com o sufixo em nome de Jesus, mas Jesus jamais oraria. Então o Pai não está ouvindo, porque não é sobre o sufixo. É sobre ser em nome de Jesus. E tem muita oração que, às vezes, a gente esquece de falar em nome de Jesus, até porque nunca foi para ser um sufixo, então não tem problema, tá? Terminar a oração sem falar em nome de Jesus, né? Porque é uma posição de coração, não é um sufixo. Amém? É uma posição de coração, não é um sufixo. Que vai ser ouvida. Eu gosto muito... O Paulo Borges, ele tem as minhas melhores ilustrações. E ele tem uma ilustração sobre isso, eu gosto muito. Você quer saber se você está fazendo uma oração que você pode terminar ela com o nome de Jesus? Você escreve essa oração como se fosse uma carta. Você escreve ela, escreve inteira. Aí depois você espera umas 2 horinhas, vai lá e revisa assim. Aí você risca da carta tudo que Jesus não pediria. Você vai riscando. Quando você estiver convicto que sobrou na oração só o que Jesus pediria, aí você pode escrever assim embaixo, assim, assinado por Cristo Jesus. E é isso que quer dizer, em nome de Jesus. E agora, com a videira, Jesus retoma esse assunto. Porque ele fala da videira, do permanecer em mim. E se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e será concedido. No mesmo sentido. Tudo o que eu pedir, enquanto videira, enquanto um só com Cristo, enquanto unidade total com Cristo, unidade, obediência e amor total com Cristo. É fácil. Quem de nós poderá reclamar com Deus? Deus, o Senhor não ouviu aquela minha oração. Quem vai poder falar com ele assim? Não, Senhor, eu tenho certeza que naquela oração ali era eu e Cristo. Se permanecermos nele, se estamos nele, aquilo que oramos em obediência e unidade com ele, o Pai imediatamente atende, porque o Pai sempre responde à oração do Filho. O Pai sempre responde à oração de Cristo. Então, se a oração vier da sua boca, mas ela for de Cristo, ela vai ser respondida. Por causa dessa unidade. Então, quando um ramo da videira ora, é a videira inteira que ora. É Cristo que ora. E quando Cristo ora, o Pai sempre responde. Agora, nessa alegoria da videira, existe também um aviso. Existe também um aviso de cautela. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Porque quem não frutificar, quem se desconectar, porque assim como o obedecer, o frutificar não vem de esforço, vem de estar conectado, o não frutificar vem de se desconectar. Então, quando você olha para uma videira e você vê um galho inteiro morto, sem fruto, no meio de uma videira viva, o que o agricultor sabe? Desconectou. Parece conectado, mas na verdade não está passando vida. Então o bom agricultor, ele vai lá e corta. Ele vai lá e corta. Ele não corta porque ele é mau, ele corta porque já está morto. Ele corta porque já está desconectado. Então tem também um aviso aí. E é um aviso em especial para Israel. Porque eu propositalmente comecei a alegoria da videira falando da gente, mas em especial primeiro é um aviso para Israel. Porque se via como a videira. Por que é a videira verdadeira? Porque existe uma pretensa videira. Israel se via como a videira. Os profetas falavam a respeito de Israel como sendo a videira que o Pai plantou. Há quem pense que na porta do templo havia uma videira de ouro, representando Israel.
Jesus está ali dizendo para aquele povo que estava bem familiarizado com a tradição rabínica de enxergar Israel como videira. Aqueles discípulos, ele fala assim: existe uma videira verdadeira, e não é o israelítico, não é quem se diz Israel, não é quem se diz povo de Deus, mas não o obedece. Sou eu. Ele é a videira verdadeira. Não como quem diz que a videira não é Israel, mas como quem diz que ele, inclusive, é o Israel verdadeiro. Porque o que é ser Israel, né, para aquele povo? Era um traço étnico, mas era um traço étnico somado à obediência ao Pai, à obediência ao Deus de Israel. Por isso, era possível se tornar um judeu através da conversão. Então ele fala: eu sou o Israel verdadeiro. Eu sou o verdadeiro povo de Deus. E é povo de Deus de fato, não a partir de agora, não quem continuar conectado ao Israel étnico, não quem continuar conectado à cultura de Israel, é povo de Deus de fato quem for conectado comigo. E quem estiver numa pretensa videira, mas não estiver conectado comigo, não vai dar fruto, e quem não dar fruto será cortado pelo meu Pai. Então Cristo, ele é o verdadeiro Israel, ele cumpre aquilo que Israel foi chamado a fazer. Israel foi chamado a ser luz para o mundo e a mostrar quem Deus era para o mundo. Cristo, como legítimo rei dos judeus, que estava prestes a ser coroado com uma coroa de espinhos, aponta que ele, como representante legítimo de Israel, o único que, sendo judeu étnico, cumpriu tudo o que o Pai pediu, ele se define: eu é que sou a videira verdadeira, eu é que sou o Israel de verdade, e de agora em diante é quem estiver em mim. E tem um negócio: o Pai quer muito fruto. O Pai quer uma videira que alcance os confins da terra. O Pai quer uma videira imensa, cheia de filhos. Como a gente fala aqui, o propósito eterno de Deus é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O Pai quer a multiplicação da videira que é Jesus. E como Ele é um bom agricultor, Ele vai remover os ramos mortos. Ele vai remover os ramos mortos e Ele vai podar os vivos que estão precisando de poda, para garantir o crescimento da sua videira. E esse é um aviso para Israel, mas é também um aviso para a gente. Nós precisamos permanecer. Nós precisamos permanecer. Agora, antes de seguir em frente, eu gosto também de olhar para a videira de uma perspectiva cosmológica, uma perspectiva cósmica, perspectiva universal, porque a verdade é que Deus fez todo o universo para estar em perfeita comunhão com Ele. Deus fez todo o universo para unidade de comunhão. Nós acreditamos que a Trindade, ela existia em perfeita unidade de amor, quase que como numa dança eterna, um amando o outro, Deus Pai amando Deus Filho, amando Deus Espírito Santo, que ama Deus Pai, e eles fizeram o universo. Deus fez o universo, Deus Trino fez o universo, para que nós participássemos dessa dança eterna de amor, para que nós participássemos dessa comunhão perfeita, para que tudo estivesse em unidade e comunhão com Ele. Então é uma videira que quer tomar todas as coisas. E Deus está interessado em tornar todos os seres humanos, as joias da sua criação, como partes dessa videira. E Ele está trabalhando para isso. E para enxertar todo mundo, para que o mundo inteiro fosse alcançado por essa relação de amor da Trindade com si mesmo, Deus escolhe uma nação, Israel, e Ele enxerta Israel em si mesmo. Só que Israel não cumpriu o que deveria, embora entregou para nós o Cristo, mas não cumpriu o que deveria. E vendo o seu Cristo, vendo o ápice daquilo que foi chamada para fazer, alguns o rejeitaram. Israel passa a achar que Israel em si era a videira, e não uma parte da videira enxertada na Trindade. Mas agora, assim como antes, Ele escolheu Israel e as suas 12 tribos.
Agora, Jesus, o verdadeiro Israel, que é um só com o Pai de fato, escolhe os seus 12 discípulos para continuarem o trabalho. Para continuarem o trabalho até que todo o universo seja alcançado. E quem rejeitar essa unidade proposta pelo Pai, essa unidade com a fonte de vida, essa unidade com o Deus que criou todas as coisas, essa unidade com a comunhão perfeita, quem rejeitar isso está rejeitando a vida. Quem rejeita Deus está rejeitando a vida. Então, Cristo completa. Eu tenho dito essas palavras. A partir do versículo 9, gente. Eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja completa. Esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai. E permaneço no amor dele. E o meu mandamento é esse. Amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês. Amem uns aos outros. Então, novamente, unidade, amor e obediência. Mas agora tem um detalhe. Os 12 que ele escolheu, ele os fez amigos. Ele deu a vida por eles. E ele dará a eles o Consolador, que é a sua própria vida, que estará dentro deles, para que eles vão pelo mundo e deem fruto. Então, assim como Deus escolheu Israel para levar o progresso do seu reino até esse ponto da história, agora o Israel verdadeiro escolhe seus 12 apóstolos, os limpa, vocês já estão limpos pela palavra que eu falei, os empodera com a sua própria vida, com o Espírito Santo, e os envia sendo um com eles, para dar muito fruto para o Pai. Por todo mundo. Agora, como eles farão isso? Ele acabou de enviar, gente, ele acabou de enviar os discípulos para o mundo, ele acabou de falar, vão para o mundo, deem fruto pelo Pai, eu estarei com vocês. Como eles farão isso? Obedecendo um mandamento simples, profundo, perigoso e difícil. Amem-se uns aos outros. E é assim que o Evangelho seria pregado. Porque quando amamos uns aos outros, é o Cristo que é visto e não nós. E o mundo então pode vê-lo. Porque ele está em nós, ele é um conosco, e a forma natural que isso manifesta é o amor. E é assim que eles darão fruto, é assim que a igreja cresceu, é assim que a igreja cresce, se mantendo unida com o Pai uns com os outros, amando a Deus e uns aos outros. É essa igreja que mostra Jesus ao mundo, é essa igreja que escandaliza e encanta o mundo. É essa igreja que, como Cristo, escandaliza e encanta o mundo. Alguns, ao ver aquilo, ao ver essa proposta de comunhão perfeita com o Criador, de unidade, de uma vida despretensiosa, de uma vida onde eu abro mão da minha pretensão de ser Deus para mim mesmo, de uma vida onde eu vivo em comunhão perfeita com o Pai. Alguns olharão para isso e ficarão encantados com o Cristo da cruz. Alguns olharão para isso e terão nojo, porque querem continuar vivendo de acordo com seus próprios anseios, e tudo aquilo que vai contra o Deus dos seus ventres merece ser rejeitado. Alguns se escandalizarão. Por isso, a resposta do mundo, ela será tudo menos neutra. Até aqui, no discurso, Jesus falou sobre unidade, amor e obediência, que é como os discípulos mostrariam para o mundo quem Ele é. E isso só é possível a partir da sua morte, do seu sacrifício e do Espírito Santo, a vida de Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, habitando dentro de nós. Até aqui, ele falou sobre isso,
sobre esse mandamento maravilhoso que é impossível para nós. E nós só conseguimos cumprir se permanecemos conectados a Ele. E como permanecemos conectados a Ele? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de nós. E isso permite que nós obedeçamos. O Espírito Santo nos coloca nessa relação de unidade, que por si só gera amor e obediência. E o capítulo 16, que vai ser falado semana que vem, ele vai entrar mais a fundo nisso do ministério do Espírito Santo. Então eu não preciso entrar tanto, porque agora Jesus quer falar sobre o contraste. Agora Jesus quer falar o seguinte: vocês vão fazer isso, vocês vão viver isso, mas o mundo vai odiar vocês. Então ele acabou de falar sobre essa coisa linda do seu povo, o seu Israel, a sua videira, o seu povo viver em unidade, amor e obediência e frutificar para o Pai. Então vai ter fruto, fruto é gente, fruto é o crescimento da videira, vai ter fruto, mas a resposta do mundo também não será neutra, vai ter ódio. Vamos continuar a leitura a partir do verso 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguirem, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Gente, essa frase de Jesus, nenhum escravo é maior do que o seu senhor, ele usou ela para falar com eles no capítulo 13, no lava-pés. Vocês se espantam que eu lavei o pé de vocês? Vocês não falam que eu sou o mestre? Nenhum escravo é superior ao seu senhor, vocês não são superiores a mim. Se eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E agora ele retoma essa frase, mas no seguinte sentido: se eu fui perseguido e odiado, se eu fui açoitado e torturado, vocês serão também, porque vocês não são superiores a mim. O que aconteceu comigo acontecerá com vocês. Então eu vivi dessa forma que eu estou ensinando, e por isso me odiaram. Alguns obedeceram, mas alguns me odiaram, e por isso eu fui perseguido. E vocês vão viver dessa forma que eu estou ensinando, e por isso vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, porque isso também antes aconteceu comigo. E a mensagem então, gente, é de que Deus, o Deus Pai, está unindo todas as coisas na videira, Ele está unindo todas as coisas em Cristo, e de que, portanto, nós não somos o centro do universo, Cristo é. E sendo unidos, atraídos a esse centro, enxertados nessa videira. E essa mensagem de que Deus está trazendo o universo de volta para a sua ordem, Deus está unindo todas as coisas em Cristo, essa mensagem, ela será ou recebida ou odiada. Não haverá uma resposta neutra. Foi assim com ele, será assim com a gente, e de fato, essa palavra era em primeira instância para os discípulos, e foi assim com os discípulos. Eles foram expulsos, torturados, e a história registra a morte como mártires de cada um deles. Então o Evangelho, ele nunca trará uma resposta neutra. Só um Evangelho aguado, um Cristo genérico, uma cruz ortopédica, produz uma resposta neutra. A mensagem de um Jesus que está aqui para resolver os seus problemas, então só aceita aí e ele vai cuidar da sua vida, ela recebe muitas respostas neutras. Pessoas que dizem crer nele, mas que não têm qualquer relação com ele e não recebem o seu senhorio. Isso posto, a mensagem sobre um Cristo que de fato resolve todos os problemas da humanidade, mas deseja ser Senhor de todas as áreas do seu coração,
deseja ser o seu Senhor, deseja cada centímetro de quem você é, deseja que você não viva mais para si mesmo. Essa mensagem, com toda a sua atração e com toda a sua ofensa, ela nunca produzirá uma resposta neutra. Ou ela será recebida, ou ela será veementemente rechaçada. Acho que é o Vieira que fala que quando o evangelho é pregado, ou as pessoas vão receber a Jesus, ou irão se revoltar contra ele como animais furiosos. E é exatamente isso que nós percebemos. Agora, naquela época, esse ódio se manifestava com perseguição imediata, ele se manifestava com morte, com tortura, com açoites, porque isso era mais comum naquela época. E hoje em dia, isso se manifesta de outra forma. Vamos continuar a leitura, daqui a pouco eu falo um pouco mais disso. Então Jesus continua no versículo 22, e esse é o último trecho do capítulo para quem está com pressa de ir para casa. Se eu não tivesse vindo e falado a eles, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Quem odeia Jesus odeia Deus. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, não seriam culpados de pecado. Agora, porém, eles as viram e odiaram tanto a mim quanto a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Eu vou invadir um pouquinho o 16, porque faz sentido. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos da sinagoga. De fato, virá o tempo, quando quem os matar, pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Estou dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu avisei vocês. Não disse isso a vocês no princípio porque eu estava com vocês. Eu encerro por aqui. Então Cristo está dizendo, eu não disse no começo porque eu estava aqui, mas agora que eu estou indo, eu quero que vocês saibam, eu avisei. Vocês serão perseguidos. A humanidade viu em Cristo a bondade do Pai. A humanidade viu em Cristo o amor de Deus. Ninguém de toda a humanidade poderá se dizer inocente porque não viu o amor de Deus, porque não viu a oferta de Deus de uma vida de comunhão. A cruz, ela se destaca na história, e ela, fazendo de fato o seu papel, ela marca a história, ela divide a história no meio, com a revelação completa de quem Deus é e da vida que Ele propõe. Cristo tornou o mundo indesculpável, não porque Ele queria condená-lo, mas porque Ele queria convidá-lo à comunhão com Ele. Mas quem rejeita a comunhão com a vida escolhe a morte. E a verdade é que não há resposta neutra frente à plena revelação da bondade de Deus. Quem o rejeitou, na verdade, o odiou. Quem rejeitou o que Cristo tem a dizer, na verdade, o odiou. Odiou a Cristo e a seu Pai. Quem não recebe a Cristo como seu Senhor, o odeia. E é Ele que fala isso. Por isso que essa mistura que nós temos hoje em dia, essa religião aguada, que vai dizer que, não, Cristo é apenas um sábio, Cristo é apenas um sábio professor, ele não foi compreendido, né? Não, Cristo era talvez um Buda. Todas as religiões querem usar Cristo para alguma coisa. Em quase todas as religiões famosas, Cristo é visto ao menos como alguém sábio, mas a verdade é que se acreditamos no que ele escreveu, ele só pode ser recebido por completo. E ele vai dizer que é Deus o Senhor. Quem não o recebe por completo, o odeia. Porque a revelação, gente, não sei se vocês entendem isso, a revelação de que a vida não é sobre nós, que isso aqui não é sobre fazer a nossa vontade, não é sobre viver ouvindo aquela vozinha interna que está no meu coração, que me diz o que é certo fazer. A revelação de que não é esse o segredo da vida, mas que sim, é ouvir o que um Deus crucificado tem a dizer a respeito do que eu devo fazer, e o que Ele manda eu fazer é a mesma coisa que Ele, tomar uma cruz. É odiosa. É odiosa.
E nos nossos tempos, isso é abertamente pregado. Qualquer um que te diga para não seguir o seu coração, não te ama. É isso que é pregado nos nossos tempos. Qualquer um que te diga para não ouvir a sua voz interior, o seu eu interior, a sua autenticidade. O discurso cristão, em todas as épocas da história, sob diferentes perspectivas, ele foi odiado. E hoje em dia, isso fica claro nesses exemplos que eu estou dando para a nossa sociedade. Qualquer rejeição do ser humano em buscar a sua própria essência dentro de si e não em Cristo, qualquer rejeição do ser humano, da sua autenticidade, é vista como um pecado pela religião secular. Vocês percebem que isso é odiar o que Cristo tem a dizer? As pessoas não acham que odeiam porque elas convivem com um Cristo aguado. Mas quando elas são apresentadas a um Cristo que quer ser Senhor, elas o odeiam. E elas voltam para o Cristo aguado. Então a gente não percebe mais esse ódio. Embora a gente está voltando a perceber. Porque por muito tempo, como o cristianismo alcançou um papel na sociedade e foi parte da fundação do Estado europeu e parte da fundação de quem nós nos tornamos como nação em todas as partes do mundo, por muito tempo os valores cristãos e os valores seculares, eles se alinhavam. Agora, quanto mais esses valores estão se desalinhando, mais clara esse ódio, que já estava lá, tá? O ódio também estava lá, quando o cristianismo era a religião do povo. Também estava lá, só que ele não estava tão óbvio. Agora, na medida que novamente adentramos um momento da história em que os valores cristãos não são mais bem vistos, esse ódio que antes estava sendo apenas uma escolha por um Jesus diferente, está se tornando novamente em rechaça social, em expulsão das sinagogas, em perda de emprego. E é muito normal que todas essas coisas voltem a acontecer. E eu tenho algo a dizer para vocês que não é legal, que é que Cristo avisou. Cristo avisou. Só que eu preciso fazer um contra-aviso aqui, né? Também não é para ficar orgulhoso de ser odiado, né? Porque aí tem muita gente que vai pegar isso, tá vendo? É por isso que não gosta de mim. É porque eu sou muito cristão. Gente, é muito mais provável que nos odeiem muito mais pelos nossos defeitos do que por isso. Então a gente tem que ficar bem atento a isso, para não usar isso aqui como desculpa. Isso aqui é para caso nos odeiem de fato por viver a vida cristã, de fato por viver a pregação do Evangelho, e não por dizer o que vem na telha, e depois chamar isso de cristianismo. Então não é sobre buscar ódio por aí, vamos sair por aí buscando ódio, não. Nós continuamos como ministros da reconciliação. A mensagem de Cristo é uma mensagem de reconciliação, ela causa ódio em quem não quer ser reconciliado. Mas ela não busca ódio, ela busca reconciliação. Então não se orgulhe de ser odiado por não pregar a mensagem da reconciliação. Enfim, eu preciso fazer esse aviso cautelar também, né? Porque também dá para a gente querer se orgulhar de quantas pessoas não gostam da gente. Gente, então ninguém faz essa escolha sem querer. Esse é meu último ponto hoje. É que ninguém faz essa escolha sem querer. O mundo irá nos odiar. Mas a gente às vezes tem essa pensão, mas aquela pessoa ali não é. Ninguém faz essa escolha sem querer. O amor de Deus pela humanidade, ele está na revelação geral, ele está na revelação especial de Cristo. Todo mundo tem, ao menos, um pouco dessa luz e pode responder a um pouco dessa luz. Então, ninguém está rejeitando a vida sem querer. A humanidade é indesculpável. Nós sabemos que existe um Deus de amor abnegado que está doando vida. E quando nós respondemos a isso, roubando a vida dos outros, nós estamos escolhendo a morte. Eu gosto de C.S. Lewis, ele tem um livro inteiro sobre isso, sobre essa escolha, a escolha do inferno não ser involuntária. Se chama O Grande Divórcio, o nome do livro. É uma alegoria, é um livro difícil de ler. Quem quiser encarar depois, conversa comigo, a gente bate um papo antes para você não ficar assustado, porque é um livro difícil de ler. Mas o livro é inteiro sobre isso. A escolha pelo mal não é sem querer. A escolha pelo mal não é aleatória. Não. Ele tem uma frase desse livro que eu quero usar aqui, que é: a eternidade, o céu, na palavra dele, é quando o homem diz a Deus, seja feita a sua vontade. E o inferno é quando Deus diz ao homem, seja feita a sua vontade.
Então não há um meio termo nessa escolha. Ou nós estamos escolhendo a vontade do Pai sobre a nossa, ou estamos naturalmente escolhendo a nossa, que é uma vontade de morte egoísta. Então não há inocentes nessa escolha. E nós, gente, o que nós vamos fazer? Sabendo então que estamos sendo convidados a viver em unidade, amor e obediência, e que seremos odiados. Nós vamos seguir o nosso Mestre. Nós vamos seguir o nosso Senhor. Seremos odiados e perseguidos, às vezes de forma velada, às vezes de forma clara. Mas seremos também evangelistas, pregadores das boas novas, pregadores da reconciliação, e frutificaremos para o Pai. E nós não estamos sozinhos nisso. Ele está conosco. O Espírito Santo está conosco. Ele está nos renovando. Ele está trocando o nosso coração de pedra por um coração de carne. Ele está ganhando espaço no nosso coração, porque precisamos reconhecer que sem Ele, nós não podemos fazer nada. A pior coisa que pode acontecer com você que ouviu tudo isso aqui, é você sair daqui achando que você pode fazer alguma coisa do que você ouviu aqui sozinho. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Tem até aquela frase que ficou famosa por causa da Igreja Lagoinha, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. O que a Bíblia diz que eu faço? Sem Jesus, nada. Sem Ele, nada podemos fazer. Nada. E precisamos reconhecer isso, porque isso nos leva ao consolo do Consolador, ao consolo do Espírito Santo, de nos sabermos que nós não estamos sozinhos. Ele está dentro de nós. Ele está em nós. E Cristo então está convidando cada um de nós aqui a permanecer no amor dele, a entrar mais fundo nessa relação de unidade, amor e obediência, a entrar mais profundo nisso, respondendo a isso. O Espírito Santo já está nos inclinando a isso. Então nós podemos responder em obediência a esse chamado do Espírito Santo, nos inclinando mais fundo, mais dispostos a obedecer, mais dispostos a amar, e até mesmo de uma forma incompreensível, na oração, pedindo que o Espírito Santo sobrenaturalmente tome cada vez mais lugar no nosso coração, para que nós possamos ser para o mundo aqueles que amam como Cristo amou, aqueles que mostram quem Ele é, aqueles que fazem o que Ele faria, aqueles que oram o que Ele oraria, e por isso essas orações são respondidas. Fique de pé, eu quero orar, encerrando esse momento de pregação da palavra. Pai Santo, muito obrigado pelo Verbo encarnado, Jesus Cristo. Muito obrigado porque Ele nos mostrou a perfeita revelação de quem o Senhor é. Muito obrigado porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho. Não um de muitos caminhos, mas o único caminho. Muito obrigado porque o Senhor não nos abandonou num labirinto onde havia milhares de caminhos para escolher, mas o Senhor marcou a história com a revelação do seu caminho, o único caminho de volta para o Senhor. Nós não estamos perdidos, nós não somos cegos, nós fomos encontrados, nós vimos o amor. Esse amor nos alcançou. Esse amor se doou a nós. Pai Santo, o Evangelho de João abre dizendo que o mundo para quem Jesus foi enviado o rejeitou. E que honra é poder não fazer parte dessa frase. Que honra é dizer aqui como comunidade, nós aceitamos, nós te recebemos, nós queremos te receber cada vez mais em nosso coração, nós sabemos que o Senhor nos escolheu para isso, e nós queremos te receber cada vez mais. Senhor Jesus, essa vida que habita em nós, Espírito Santo, você que habita em nosso coração, toma cada vez mais espaço. Transforma. Nós confessamos aqui novamente, como confessamos agora há pouco, não há nada dentro do nosso coração que não necessite ser transformado pelo Senhor. Nos transforma. E nós não queremos apenas aguardar para que no dia que te virmos descendo pelos ares, aí sim sejamos transformados. Nós queremos mais de ti agora, nós queremos ser transformados cada vez mais agora, queremos crescer em santificação agora. Pai, como nós precisamos de mais de ti. Pai, como o mundo precisa, como tem pessoas ao nosso redor que precisam te ver, e
como nós temos fracassado em te mostrar para elas. Nós precisamos de mais de Ti, Jesus. Precisamos de mais de Ti, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre nós, não como arrepio, embora do arrepio. Vem sobre nós como força transformadora de natureza. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.